Talvez hoje você tenha parado por alguns segundos, olhado para sua casa, olhado para sua família e sentido algo difícil de explicar, como se existisse uma batalha invisível acontecendo ao redor de vocês. E o mais assustador é que às vezes ninguém percebe, porque existem dores que não aparecem, existem ataques silenciosos, existem noites em que o corpo está cansado, mas é a alma que está gritando por socorro. Talvez você tenha chegado aqui exatamente assim, com o coração inquieto, com medo do que pode acontecer, com pensamentos pesados, com uma preocupação constante pela sua família. E eu preciso te dizer algo antes de começarmos essa oração. Você não chegou aqui por acaso. Deus viu você clicando neste vídeo. E talvez essa oração seja a resposta que sua alma precisava ouvir hoje. Então fica comigo até o final, porque nos próximos minutos nós vamos fazer uma oração profunda de proteção espiritual pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos e por tudo aquilo que o inimigo tentou atingir em silêncio. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Se inscreva agora no canal, porque todos os dias existem pessoas encontrando paz através dessas orações. E talvez o próximo vídeo seja exatamente a palavra que vai fortalecer alguém da sua família. E eu quero te fazer um pedido especial. Enquanto essa oração estiver acontecendo, não saia antes do final, porque existe algo poderoso quando permanecemos em oração até o último instante. Agora, respira fundo, acalma o coração e entrega esse momento nas mãos de Deus. Pai amado, neste instante, nós nos reunimos em oração, diante da Tua presença. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração enquanto todos da casa dormem, mas elas continuam acordadas, preocupadas, ansiosas, tentando proteger a própria família com as próprias forças. Senhor, existem mães chorando escondidas, pais carregando medos em silêncio, pessoas cansadas emocionalmente, tentando permanecer fortes por aqueles que amam. Mas hoje nós reconhecemos, sozinho, ninguém consegue vencer certas batalhas. Nós precisamos da Tua proteção, porque existem guerras invisíveis acontecendo, ataques que começam na mente, no coração, nas emoções, na paz da casa. E às vezes, a pessoa nem sabe explicar o que está sentindo. Ela apenas percebe que existe algo pesado, algo estranho, uma angústia constante, uma sensação de medo que aparece do nada. Mas hoje, em nome de Jesus, toda escuridão será quebrada, toda presença negativa cairá por terra, toda seta invisível lançada contra essa família perderá força agora. Respira fundo, porque Deus está entrando na sua casa neste momento. Talvez você esteja ouvindo isso no quarto, na sala, deitado, ou até chorando em silêncio, mas escuta isso com atenção. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece aquilo que você nunca contou para ninguém. Conhece as preocupações escondidas no fundo do seu coração. Conhece os pensamentos que tiram sua paz durante a madrugada. E mesmo que ninguém veja sua luta, Deus vê, e Ele não abandona quem clama por socorro. Pai, nós colocamos diante de Ti cada pessoa desta família. Protege os filhos, protege os pais, protege os avós, protege aqueles que estão longe, protege aqueles que estão enfrentando dias difíceis, que nenhum acidente aconteça, que nenhum mal prevaleça, que nenhuma tragédia se aproxime. Senhor, cobre esta casa com o Teu sangue poderoso, guarda as portas, guarda as janelas, guarda os caminhos, guarda o sono desta família. Que toda energia negativa seja repreendida agora, toda inveja, toda maldade, toda palavra lançada contra esta casa. Que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus. Pai amado, existem pessoas ouvindo esta oração com medo do futuro, medo de perder alguém, medo de notícias ruins, medo de doenças, medo de traições, medo de não conseguir proteger quem ama. Mas hoje, nós entregamos esses medos nas Tuas mãos, porque quando Deus cuida de uma casa,
Até aquilo que ninguém vê começa a mudar. Talvez sua fé esteja fraca hoje. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você tenha orado tantas vezes e parece que nada mudou. Mas não desista agora, porque Deus continua trabalhando no invisível. Mesmo quando você não percebe, o céu está se movendo ao seu favor. Às vezes Deus está te protegendo de coisas que você nunca chegou a ver. Livramentos invisíveis, perigos que não chegaram até você, planos malignos que foram quebrados antes de acontecer. E talvez você só vai entender isso lá na frente. Pai, traz paz para dentro desta casa, porque existem famílias vivendo juntas, mas emocionalmente distantes. Existem palavras machucando, silêncios pesando, frieza destruindo relacionamentos. Mas hoje nós declaramos restauração. Que o amor volte, que a união volte, que o respeito volte, que o diálogo volte, porque uma casa sem paz se torna pesada. E o Senhor não criou a família para viver em guerra. Senhor, visita agora aquela pessoa que está ouvindo essa oração, chorando. Talvez ela esteja escondendo a dor de todos. Talvez ela sorria na frente das pessoas, mas quando fica sozinha, desaba. Abraça essa pessoa agora, Deus. Faz ela sentir que não está sozinha. Mostra que ainda existe esperança. Mostra que ainda vale a pena continuar. Respira fundo. Entrega isso a Deus. Entrega aquilo que você tenta resolver sozinho há tanto tempo. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Deus está cuidando de tudo. Pai, protege também a mente desta família. Porque existem ataques invisíveis que começam nos pensamentos. Ansiedade, pânico, desânimo, tristeza profunda, confusão emocional. Mas hoje, nós repreendemos todo espírito de medo e declaramos paz sobre esta casa. Que o ambiente desta família seja leve novamente. Que o sono volte, que a tranquilidade volte, que a esperança volte. Senhor, afasta toda pessoa mal intencionada, toda falsidade, toda inveja escondida, toda amizade destrutiva, toda influência negativa. Livra esta família de pessoas que se aproximam com aparência boa, mas carregam intenções ruins. Porque nem todo sorriso é verdadeiro, nem toda aproximação vem em paz. Mas o Senhor conhece os corações. E hoje nós pedimos discernimento espiritual. Mostra quem realmente merece permanecer perto desta família. Pai amado, existe alguém ouvindo essa oração agora, com medo de perder alguém que ama. Talvez exista uma doença, talvez exista uma preocupação, talvez exista uma batalha silenciosa acontecendo dentro de casa. Mas agora, nós colocamos tudo diante de Ti, porque o Senhor continua sendo Deus de milagres. O Senhor continua sendo Deus de cura. O Senhor continua sendo Deus de proteção. E aquilo que parece impossível para os homens, continua sendo possível para Ti. Respira fundo, acalma o coração, porque Deus já está ouvindo essa oração. Mesmo que você não sinta nada agora, continue. Mesmo que as lágrimas estejam caindo, continue. Mesmo que sua alma esteja cansada, continue. Porque existem batalhas espirituais que são vencidas pela perseverança. Pai, traz luz para esta casa. Onde existir tristeza, traz alegria. Onde existir medo, traz coragem. Onde existir divisão, traz união. Onde existir escuridão, faz tua presença brilhar. Porque quando Deus entra em uma casa, o ambiente muda. A paz volta, o sorriso volta, a esperança volta. Senhor, quebra toda palavra negativa lançada contra esta família. Toda maldição, toda inveja, todo desejo de destruição. Que tudo isso caia por terra agora. Porque esta família pertence ao Senhor. Esta casa pertence ao Senhor. E nenhum mal terá autoridade sobre ela. Pai, coloca teus anjos ao redor desta casa, anjos guardando durante a noite, anjos protegendo durante o dia, anjos acompanhando cada caminho, anjos trazendo livramento, porque existem perigos invisíveis, mas existe também proteção invisível. E hoje nós escolhemos confiar nessa proteção. Talvez alguém esteja ouvindo essa oração agora, sentindo que chegou no limite, sem forças, sem direção, sem saber o que fazer.
Mas escuta isso, você não chegou até aqui sozinho. Deus sustentou você até hoje, e Ele não vai abandonar sua família agora, mesmo em meio às tempestades. Deus continua presente, mesmo quando tudo parece silencioso. Deus continua trabalhando, e talvez a batalha esteja grande, justamente porque existe algo precioso dentro da sua casa. Porque famílias protegidas por Deus incomodam a escuridão, mas nenhuma força do mal é maior que a presença do Senhor. Pai amado, ensina esta família a permanecer unida em um mundo cheio de frieza. Ensina esta casa a permanecer em amor em um mundo cheio de medo. Ensina esta família a permanecer em fé em um mundo cheio de distrações. Aproxima novamente os corações dentro desta casa. Que as refeições voltem a ter paz. Que as conversas voltem a ter amor. Que os abraços voltem a ser sinceros. Senhor, cura aquilo que ninguém vê, porque existem dores escondidas, feridas emocionais, traumas silenciosos, palavras que marcaram profundamente. Mas o Senhor é especialista em restaurar corações quebrados. Agora, coloque a mão sobre o coração e diga baixinho: Deus, protege minha família. Mais uma vez, Deus, protege minha casa. Mais uma vez, Deus, afasta todo o mal invisível. Pai amado, nós descansamos em Ti, porque sabemos que enquanto dormimos, o Senhor permanece acordado cuidando de nós. Obrigado pelos livramentos invisíveis. Obrigado pelas vezes que o Senhor nos protegeu sem percebermos. Obrigado pelas portas fechadas que evitaram destruição. Obrigado pelas batalhas espirituais que o Senhor venceu por nós. E hoje, mesmo sem entender tudo, nós escolhemos confiar. Porque Deus nunca abandona uma família que ora, nunca abandona um coração sincero, nunca abandona quem clama por proteção. Então agora, receba paz, receba descanso, receba proteção, receba força para continuar, porque Deus está entrando na sua casa neste momento. E aquilo que estava pesado vai começar a sair. Aquilo que roubava a sua paz vai perder força. Aquilo que parecia impossível vai começar a mudar. No tempo certo, você ainda vai olhar para trás e perceber que Deus esteve cuidando de tudo o tempo inteiro. Se essa oração falou com você, escreve amém nos comentários. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém da sua família. Porque talvez exista alguém precisando desesperadamente dessa oração hoje. Se inscreva no canal e volte sempre